Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E aqui vamos fazer a resolução de uma questão que envolve trocas de calor. O enunciado da questão diz o seguinte: um bloco de massa, 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui sua temperatura de 1 grau, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em calorias por grama e graus Celsius é. Neste caso aqui, a primeira coisa que nós temos que observar é que a massa do bloco está em quilogramas. Então, convertendo isso, nós vamos encontrar 2 quilogramas vai ser igual a 2.000 calorias. Por que nós fazemos isso? Porque como nós vimos a unidade para calor específico, ela é expressa em calorias, grama e graus Celsius. Então quer dizer o quê? Que quando eu estiver trabalhando com a quantidade de energia, no caso vai ser em calorias, a massa tem que ser em gramas e a temperatura vai ser em graus Celsius. E nós vemos aqui que quantidade de calor recebida mais a quantidade de calor doada, ela sempre vai ser igual a zero. Isso aí a gente tem por causa da lei de conservação, né? Conservação da energia. Então, fazendo o cálculo, e isso nós lembramos bem da fórmula da quantidade de calor, com calor específico, nós temos que a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Onde essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então nós temos aqui para a água, massa da água vezes o calor específico da água vezes a temperatura final menos a temperatura inicial da água, mais a massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação de temperatura do bloco, temperatura final menos temperatura inicial do bloco, que é igual a zero. Substituindo as unidades que nos foram dadas, nós temos que a massa da água, 1000 gramas, 1000 gramas a massa da água, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura. Na questão diz que a água diminuiu a sua temperatura em 1 grau. Então, vezes menos 1. Mais a massa do bloco, que é 2000, vezes o calor específico do bloco, que nós não sabemos quanto que é, vou botar aqui CB, vezes a variação de temperatura do bloco, que foi de 10 graus. Tudo isso igual a zero. Multiplicando a primeira parte aqui, nós temos 1000 vezes 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1000. Mais a segunda parte, 2000 vezes 10 vezes calor específico do bloco, nós teremos 2000 vezes 10 dá 20.000 vezes o calor específico do bloco, que é igual a zero. Então, 2000, 20.000, CB igual, menos 1000 passa positivo para cá, o caso vai ficar assim, ó. Calor específico do bloco, 1000 dividido para 20.000. Corta os zeros, eu vou ter 1 dividido para 20. Dividindo 1 para 20, nós vamos ter 0,05 calorias por grama vezes graus Celsius. E aqui está o calor específico do bloco.